O final de Stranger Things foi tão ruim assim? Se você quiser saber tudo sobre Stranger Things e o que aconteceu no final da série, fique comigo que eu vou te falar tudo. Pra quem não me conhece, eu sou o Will, e se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e deixa o like para ajudar o canal, beleza? Bom, hoje nós vamos fazer uma análise sincera e completa do capítulo final de Stranger Things. Já adianto que não vai ser tão legal assim, vocês não vão ter só coisas boas, tá? Eu vou dar uma opinião sincera. Bora pro vídeo. A primeira coisa que eu quero pontuar é a questão do plano do Steve. Pô, que era o plano mais inteligente que eles tiveram naquela hora. O Hop tinha dado a ideia de utilizar um helicóptero para subir até a dimensão X e, enfim, descartaram. Utilizaram o plano do Operação Pé de Feijão. Pô, em nenhum momento eles pensaram que, por exemplo, a dimensão X ela estaria indo em colisão com o mundo invertido, que consequentemente entraria em colisão com o mundo normal. Pô, em nenhum momento eles deduziram que a torre poderia não estar sincronizada com uma das fendas da dimensão X. Pô, tinha muita ponta solta aí, porque pro plano deles de chegar na dimensão X dar certo, precisaria que a Eleven derrotasse o Vecna, ou pelo menos imobilizasse ele, né, ou sei lá, atingisse ele de alguma forma, para que a dimensão X travasse numa altura específica e eles conseguissem atravessar para a dimensão X. Eles estavam naquela torre lá. Então achei que isso aí foi sei lá, um plano meio ruim. Acho que o plano do Hop de utilizar um helicóptero e ir até a dimensão X era muito melhor. Teria outras possibilidades? A série também não explorou como é que os monstros da dimensão X conseguem chegar ao mundo invertido. Eles vão voando, eles pegam uma escada, eles teletransportam. A série não explorou isso, eu achei que isso foi ruim. Eu achei que ela ia explorar isso bem no início, assim o plano seria melhor, né? Talvez se eles depositassem mais tempo nisso, fosse mais interessante. A série também deixou muitas pontas soltas em questão do mundo invertido, cara. Desde que começou a temporada, a quinta temporada, a gente percebe que a série ela acabou com todas as ideias, toda a estrutura que Stranger Things veio montando sobre o que é o mundo invertido, sobre o impacto que ele causa nas pessoas, os monstros que tem lá. Vou destacar pra vocês o seguinte: na primeira e na segunda temporada, o mundo invertido era algo caótico. Tinha monstros, tinha uma neblina, algo esquisito ali, que as pessoas também não conseguiam entrar sem roupão, né? O Hop entrou lá com aquele roupão lá, parecia que é Chernobyl. E então o mundo invertido parece algo simples, algo que não tem mais impacto nenhum. Tinha um monstro pra tudo quanto é lado, tinha um Demogorgon, Democães, Demobates, e no mundo invertido agora não tem nada. E também não tinha água, né? A Bárbara mesmo, quando desapareceu, ela desapareceu na piscina, e quando foi pro mundo invertido não tinha água. E aí tem um furo grande de roteiro, que é no mundo invertido tem água. Como é que é possível isso? Eles deduziram que, pô, se o mundo invertido parou no exato momento em que a Eleven tocou o Demogorgon, deduziram que poderia ter água lá. Não foi isso, chegaram lá e tinha água, sendo que tem um furo de roteiro aí. Agora pra ter água. Pô, e cadê os bichos? Muita coisa ficou meio ruim aí nesse roteiro. Enfim, outras coisas que eu também não curti muito. Tem um ponto que a série não se aprofundou tanto, que é sobre o Vecna. Tanto assim, não explicaram muito bem a história dele. Por exemplo, a quinta temporada, ela lançou ali, ela botou trechos das pessoas mais velhas, né, dos pais, das crianças, do Hop, da infância deles na escola, mas não se aprofundou, não falou da peça em que o Henry Creel participou, não falou nada disso, não falou da conexão deles ali, dos adultos, né, da série, não falou nada disso. Então acho que ela pecou um pouquinho nisso, ela poderia se aprofundar mais. Eu tive uma sensação muito ruim, que é a sensação de sei lá, a série tá com pressa, tá sendo arrastada demais. Eles fizeram uma introdução boa, né, botando o Will com superpoderes e tal, legal, muito maneiro, todo mundo curtiu. Só que depois daí focaram só no Will, esqueceram do Vecna, esqueceram da Eleven totalmente. A Eleven descartaram ela no final, né? E não contaram sobre o Vecna, se aprofundaram bem pouco. Achei que ficou faltando aí explicar isso. Jogaram um monte de pontas soltas e não amarraram, né? Por exemplo, a questão das datas. Por que eles fizeram isso? Fizeram o Lucas comentar lá assim que os pais do Mike, né, ficaram no hospital. Aí começou o Lucas a falar sobre a data. Jogaram essa ponta aí no ar e não amarraram. Aconteceu tudo, né? Na verdade, a série começou no dia em que o Will desapareceu e terminou, e o plano do Vecna iria terminar no dia que o Will desapareceu. Tá, mas e daí? Não explicaram isso. Eu achei que isso aí ficou no ar, a série lançou e não desenrolou. Tem muitas coisas que a série não desenvolveu, por isso eu acho que não ficou tão legal assim. Agora falando sobre a Dimensão X, que na série ela é referenciada como o abismo, tá?
Cara, vou ser bem sincero pra vocês, eu fiquei decepcionado quando abordou a questão da Dimensão X. Achei legal que a gente entrou na Dimensão X, né? Mas fiquei decepcionado por conta da vida lá. Por exemplo, cadê os Democãs? Cadê os Demogorgons? Cadê os Demobates? Cadê isso? Eu lembro que no flashback em que tinha a Eleven ele mandando o Henry lá pra Dimensão X, mostrava o Henry vendo ali um Demogorgon. E agora não tem nada. Como é que é possível isso? Pô, me explica. Não tem como, né? Nas temporadas anteriores, mostra um monte de criaturas e quando chega lá na Dimensão X, que é de onde eles vêm, né? A origem deles é dali, pelo menos é o que a gente acredita. Pô, não tem nada. Nenhuma vida, nenhuma alma. Porra, não é possível. Aí a gente chega lá, só tem aquela estrutura gigante lá, esquisita, aquela aranha lá do Devorador de Mentes. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso é sacanagem com a gente. A série poderia muito bem, pô, ter se aprofundado um pouquinho mais. Pô, isso é sacanagem mesmo. E também eles, sei lá, não botaram nenhuma frasezinha, nenhuma desculpinha ali que tentasse enxugar porque não tinha criaturas na Dimensão X. Isso foi muito ruim. E achei que eles poderiam ter feito algo melhor. Vocês estão percebendo que eu não falei nada de bom até agora, né? Eu só tô arrebentando. Mas foi o que aconteceu, né? Quem assistiu Stranger Things desde a primeira temporada, desde lá de que lançou, quando era época de pandemia, onde todo mundo se reuniu para assistir, todo mundo mesmo se reuniu para assistir a série ótima, que foi bem construída, a trajetória de cada personagem, os cenários, a conexão entre cada um era fantástico. Aí chegou aqui e aconteceu isso. A construção dos vilões, pô, foi bem construído, né? A Dimensão X, que a gente imaginava ser uma coisa, não era. O Mundo Invertido também foi bem construído, eles estragaram, porque, sei lá, eles sumiram com todas as criaturas do Mundo Invertido, só apresentaram elas quando era conivente pro roteiro. Por exemplo, os Demobates só foram, sei lá, importantes para matar o Ed. O Demogorgon aqui no início da quinta temporada só foi importante para, sei lá, nocautear a mãe do Mike e o pai dele, levar ele para os hospitais. Os Demodogs aqui na quinta temporada só foram importantes para ir pegar a Max e matar os militares. E depois sumiram. Pô, isso é esculacho, isso é esculacho mesmo. Mas agora falando do Devorador de Mentes, cara, isso aí também foi muito broxante. Tá de brincadeira, né? Como é que a criatura mais poderosa, o vilão final desse universo, ele aparece e é derrotado ali em 5 minutos, de uma maneira tão ridícula. Por que eu tô falando isso, cara? Vamos lá. Se você perceber uma coisa, os Demogorgons, eles são praticamente a prova de balas, né? Só quando não estão enfrentando os garotos. Mas quando eles estão enfrentando os militares, pô, os caras não morrem. Eles eliminam ali vários militares. Exemplo aqui na quarta temporada, lá nos russos, né? Não sei se vocês lembram. Pô, um único Demogorgon enfrentou uma porrada de prisioneiro lá. E foi uma loucura, cara. Não é à toa que o Hopper eliminou ele também com muito sufoco. Teve tiro, teve fogo e teve até a espada, né? Só pra quem viu a quarta temporada. Se você não viu, volta que você tá atrasado. Então, dá pra gente perceber que a construção das criaturas menores foi muito mais legal. Foi muito mais sinistro. Teve muito mais impacto. Eles eram mais poderosos. Davam muito mais impacto nos figurantes, né? E também dava muito mais medo. Agora, o Devorador de Mentes, não, cara. Ele é uma construção de um monte de coisa ali. A gente não explica mais ou menos o que ele é. Mas tem o Vecna como, sei lá, energia, e as crianças, né, como energia. É um monstro extremamente grande e vamos lá, para ele ser derrotado, bastou as crianças se reunirem, né, as crianças eu digo geral, né, vamos botar criança, bastou eles se reunirem, fazer um plano bem zoado, a Nancy virar, sei lá, o The Flash e ser o Rambo ao mesmo tempo. Pô, o plano deles cheio de furo. A Nancy, além de virar o Rambo, as balas dela viraram de diamante, porque deram um dano no Devorador de Mentes, uma criatura gigante. Eu não sei como ela conseguiu também correr dele, né, lá no final e chegar naquele ponto lá onde eles marcaram. E do nada, todo mundo, né, onde todo mundo apareceu lá em cima na montanha, não teve take, não teve explicação, não teve nada. Ela correu até o ponto que eles marcaram, atraiu o Devorador de Mentes, ela fuzilou o Devorador de Mentes levou dano, o Dustin e o Steve
sei lá, deram um dano nele embaixo dele, pô, é a criatura mais poderosa da série. Até então. Eles deram dano com tanta facilidade, ninguém saiu com arranhão. Pô, o Mike e o Lucas, um tacou, como é que fala? Balão de álcool, sei lá o que era aquilo, e o outro atirou com o sinalizador e pronto, fogo. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? É a criatura mais forte da série sendo derrotada por eles e eles não tiveram nenhum arranhão. Corta pra luta da Eleven versus o Vecna. Porra, cara, aí teve um monte de furo de roteiro. Por exemplo, eles construíram a mente coletiva desde a primeira temporada e aí eles estragaram. Por quê? Vamos lá. A Eleven até que deu um gás ali legal. Pô, pela primeira vez na quinta temporada a gente viu ela enfiando a porrada no Vecna. Mesmo assim, eu não gostei tanto. Por quê? Poxa, o Vecna ficou todo turbinado, ele estava conectado ao Devorador de Mente, ele estava com toda aquela energia das 12 crianças. No final não teve nenhum plot twist, não teve uma jogada boa ali. Ele simplesmente lutou com ela, mérito dela, porque ela se sobressaiu ali e lutou contra o Vecna e ganhou. Teve uma ajuda também do Will, que segurou ali o Vecna. Poxa, que eu achei legal, porém, aí que tá. O Devorador de Mente estava conectado, o Vecna estava conectado, o Will estava conectado. Só que o Will não tomou dano nenhum. Pô, o roteiro, mais uma vez, ele quebra toda a estrutura, toda a lógica que eles criaram para funcionar. Pronto, tá, isso aqui não existe agora. O importante é que o Vecna seja derrotado, o Devorador de Mente seja derrotado e pronto. Isso aí foi sacanagem. Mas a luta foi legal da Eleven, tá? Não vou tirar o mérito dela, não. A luta dela foi legal. Uma parte também muito maneira, que eu achei muito top, foi a questão do golpe final no Vecna. A questão da Joyce ter dado as machadadas e cada machadada mostrava ali a cena de cada personagem, mostrava ali a cena do impacto que teve na história de cada um deles. No final, a história é isso. É sobre uma mãe que perdeu o filho dela e que lutou ali para recuperar ele. No final, o Stranger Things foi isso. Eu achei muito legal essa cena. Agora chegando no ponto onde a gente sabe que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? A Eleven iria morrer. Tinham várias teorias aí na internet, tinham várias teorias aí dos fãs. Aliás, eu não sei nem se eu cheguei a comentar aqui, mas enfim, a gente sabia que alguém na série ia morrer e calhou de ser a Eleven. Cara, mas também ficou meio que claro, né? Porque eles jogaram a Eleven muito de lado nessa temporada. Não deram muita ênfase pra ela, deixaram ela muito fraca, cagaram a personagem toda e no final descartaram. Bom, a gente já esperava isso e tiveram algumas reações ali que deixaram meio assim. Por exemplo, o Hopper, ele tava feliz. Apareceu a cena dela morrendo e logo em seguida, na cena seguinte, tava ele feliz lá, pedindo a Joyce casamento, falando pro Will mudar a página. Enfim, se a gente observar essa temporada, ele tá a todo momento tentando proteger ela, pra ela não morrer, lembrando ali da filha dele que ele perdeu. Ele tá a todo momento fazendo isso. A série enfatiza bastante isso, então fica meio contraditório, né? O personagem logo em seguida ter uma cena dele falando pro Mike virar a página, vamos dizer assim, aceitar. Porra, sendo que ele seria o cara que mais sofreria. Não tô falando que o Mike não teria um impacto grande. O Mike teria sim, aliás, ele era o namorado dela. Apesar de que nessa temporada não teve nada disso, né? Ele ficou até meio insensível, não sei porquê, porque eles fizeram isso com o personagem, deixaram ele bem insensível. O cara cresceu, mas perdeu a personalidade dele, perdeu os sentimentos. Enfim, eu achei isso bem ruim. E também teve outros pontos positivos aí no final, tá? Não foi só ponto ruim, não. Esse final teve 3 pontos positivos ali que eu gostei. Que foi mostrando ali a galera mais velha, o Dust, o Steve, a Robin. Pô, eles relembrando ali os velhos tempos, falando das suas vidas, enfim. E remarcando ali um encontro a cada mês ali. Achei isso legal, mostrando eles. Teve também a formatura, que eu achei legal, o Dustin fazendo tudo aquilo que o Ed falou que ia fazer lá na 4ª temporada. Isso foi muito legal, achei genial, foi bom, foi uma referência muito boa. E também a última partida de Dungeons & Dragons ali com a galera reunida. Cara, nesse final achei legal por vários pontos. Primeiro que é a nostalgia, né, de eles voltarem a jogar Dungeons & Dragons, relembrar os velhos tempos deles. Uma última jogada, né? Ficou basicamente assim. E também desse ponto aí nascem várias teorias.
Uma é a que o Lucas levanta de que a Eleven não morreu, né? Ele falando ali, explicando a história de cada um. E aí ele começa a falar da Eleven, todos eles entendem que ele tá falando da Eleven, eles começam a chorar e ele explica o porquê ele acredita que a Eleven não morreu. Ele acredita que no momento que teve aquela Kryptonita ali, né, tava virada meio que pro lado, então a 8 lá na dimensão X não, lá no mundo invertido, né, ela não morreu, ela fez uma última jogada antes de morrer, que foi o quê? Se vocês repararem, a Eleven estava no caminhão saindo da dimensão X, e aí eles foram interceptados pelos militares. E a 8, nesse momento, deixou a Eleven invisível, vamos dizer assim, dando tempo para ela fugir. E nesse momento ela fez uma ilusão ali, mostrando a Eleven lá na entrada do mundo invertido. E todo mundo vendo aquilo, obviamente todos acreditaram que era a Eleven. Aí tem um ponto que eu não sei se é verdade ou não. Talvez a Eleven, já saindo dali, entrou na mente do Mike e falou, né, convenceu ele ainda mais de que era ela ali e pronto. Morreu, acabou ali, foi junto com a dimensão, o mundo invertido. Ou não sei se a 8, né, fez isso com o Mike, sei lá, usando ilusões. Mas eu só sei que ela não morreu ali. Isso que é o Mike explica na teoria, de que dali ela conseguiu escapar, todos acreditavam que ela havia morrido e ela foi viver em outro lugar, sabe? Um lugar que acredito que vai servir para, sei lá, para um spin-off. A Netflix pode aproveitar essa jogada aí. Só se isso for verdade. Se isso não for verdade, ela morreu mesmo e todo mundo seguiu suas vidas. Acredito que se ela não morreu, eles podem aproveitar ela numa outra história, depois de Hawkins, utilizando outros personagens. Enfim, eu gostei pra caramba dessa última jogada. Só esse final que ficou meio embaralhado, né? Ficou mais tipo, você escolhe que você acredita ou não. Ela morreu e ele segue a vida, ou ela não morreu, só que ela não vai viver mais com eles. Logo, não tem mais Stranger Things, sabe? Não tem mais militares correndo atrás dela, não tem mais militares perseguindo ninguém, porque não tem, ela tá morta, entendeu? Galera, no mais de tudo isso que eu falei, vou ser bem sincero pra vocês, eu não curti muito a quinta temporada, tá? Gostei de alguns pontos que tiveram na quinta temporada, só que eu não gostei porque, sei lá, cara, eles cagaram com a série. A estrutura toda que eles montaram nas outras temporadas, de cada personagem, do vilão, dos bichos em si. Pô, a questão deles pegarem e utilizarem das regras deles só em alguns pontos, só quando lhe convém. Utilizar também as criaturas só quando lhe convém, só quando seria interessante para o roteiro. Ah não, para matar o Ed, bota os Demobat. Pô, aí depois some com eles. Pô, pra pegar o Will, bota o Demogorgon, depois some com ele. Pô, isso não existe, né, cara? A questão também da dimensão X não ter criatura nenhuma, isso foi muito broxante. A questão também do mundo invertido perder toda aquela periculosidade, vamos dizer assim. Poxa, o mundo invertido é caótico, para você entrar ali, tu não durava nem 5 minutos, tu morria, entendeu? Eu fiquei triste por conta disso. Todas as outras temporadas tinham uma estrutura boa, tinha uma sintonia dos personagens que nessa aqui não tinha, sabe? Essa série aqui não entregou nem 20% do que as temporadas anteriores entregaram. Então acredito que Stranger Things foi uma série legal, foi uma série impactante, mas esse final não foi o melhor final. Então foi um final ruim, não gostei, e é isso. Bom, se você curtiu essa análise e você gostou de todas as análises que eu fiz aqui, se você tem ideias aí e quer compartilhar comigo para virar vídeo aqui no canal, eu agradeço pra caramba. Eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like porque me ajuda pra caramba. Eu tô começando aqui agora no YouTube, né? Sou bem novinho, então tudo que você fizer para me ajudar, cara, vai ser muito bom. Valeu, te vejo no próximo vídeo.